O livro nasceu a partir de uma pesquisa denominada Radiografia das Favelas Brasileiras. Sobre isso eu vou conversar com um dos autores, Renato Meirelles. Renato, esse livro vai nos ajudar a entender um pouco desse ambiente que são as favelas do nosso Brasil. A ideia do livro é entender profundamente um ambiente que pode parecer pouca gente, mas que representa 12 milhões de pessoas. Para o pessoal que está em casa assistindo a gente ter uma ideia, nós temos mais favelado no Brasil do que gaúcho. Se existisse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o 5º maior estado do país. Nós estamos falando de muita gente que representa uma fatia importante da população brasileira. E representa também uma fatia importante da economia, porque o livro traz esses números e revelam quanto essas favelas movimentam e outros vários números peculiares a esse ambiente. É impressionante como, quando se fala de favela, se lembra de pobreza. Mas quando a gente vai a fundo para entender como é que se dá a economia dentro da favela, a gente tem alguns dados surpreendentes. Imagine que esses 12 milhões de pessoas que moram em favela no Brasil movimentam por ano 64,5 bilhões de reais. É como se você pegasse o consumo de toda a população da Bolívia, somasse com toda a população do Paraguai e ia dar o que os favelados brasileiros movimentam. É muito dinheiro num terreno que ainda falta e muito a presença do Estado. Agora, você me contou um pouco antes também que todos os presidenciáveis, na época da eleição, recebeu uma cópia desse título. Você acredita que ele pode ser um precedente para novas políticas públicas daqui para frente, já que se tem um olhar sobre a favela que mergulhou tão fundo quanto esse título? Eu escrevi o livro junto com o Celso Ataíde, que foi fundador da CUFA, da Central Única das Favelas. E um dos nossos objetivos com o livro era pautar as políticas públicas para esse território. Com isso, a gente fez um lançamento na sede da CUFA, no Rio de Janeiro, em que conseguiu reunir o ex-senador Aécio Neves, a presidente Dilma e a ex-senadora Marina Silva. Os 3 principais candidatos que brigaram o primeiro turno da eleição inteira tiveram um consenso. O consenso de ler o livro, de assistir uma apresentação da pesquisa de um país chamado Favela, que é a mesma pesquisa que eu vou apresentar aqui em Uberlândia. Pesquisa essa apresentada aqui, como você bem citou, o título serve não só para os grandes centros, para o eixo Rio-São Paulo, mas serve de precedente para políticas públicas também pelo Brasil afora, para cidades do interior, como é o caso de Uberlândia. Sem dúvida nenhuma, nós estamos falando aí nas favelas, que estão no contexto mais urbanos, mas que foram frutos basicamente de migração que aconteceu do interior do Brasil inteiro. Favelas que hoje, por exemplo, tem mais computador e pessoas conectadas à internet do que o asfalto. Tem mais gente com TV de LCD dentro das favelas, proporcionalmente, do que tem, por exemplo, aqui em Uberlândia. Nós estamos falando de um Brasil que está mudando muito, onde 2/3 da população pertencem já à classe C, a nova classe média brasileira, mas que, ao mesmo tempo, ainda assim tem uma ausência enorme de serviços públicos. Falta saneamento básico, falta creche para as mães e mais de 42% dos lares de favelas são chefiados por mulher. Falta ainda o Estado chegar nesse território que paga imposto, tanto quanto quem não paga imposto, mas que não encontra na prática serviços públicos de qualidade. Ok, Renato, muito obrigado pelas informações. Lembrando, portanto, que o livro já está publicado pela editora Gente, portanto, pode ser encontrado nas livrarias.